Vamos lá então. Boa, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar mais uma aulinha então sobre banco de dados, beleza? Então, se você está curtindo aí nossos vídeos de programação, então a gente vai usar agora também a parte de banco de dados, tá bom? Para poder integrar isso aí, para a gente poder criar coisas usando o banco de dados. Então, já instalamos nas outras aulas o SQL Server, chegamos até criar um banco de dados, né? Então, só relembrando, né? Com um banco de dados, a gente consegue criar informações que vão ser persistidas no disco, vão ser salvas, tá? Então a gente consegue consultá-las depois. Então, para poder fazer isso, a gente escolhe um banco de dados, a gente está usando o SQL Server da Microsoft e esse aqui é o SQL Server Management Studio, que a gente consegue gerenciar tudo através dessa ferramenta aqui. Beleza? Então vamos criar um novo banco de dados. Um New Database, clicando com o botão direito, New Database, aguarda ele carregar a tela. Então aqui a gente coloca o nome para ele. Então vamos colocar aqui, ó, Projeto 1. E aqui é o owner, vai ser o próprio usuário que a gente está usando, tá? Da instalação mesmo. Então deixa ele carregar aí, criar o banco, boa. Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai expandir e a gente consegue criar as nossas tabelas, beleza? Tem duas formas de você fazer isso. Você pode, ó, clicando com o botão direito, usando o New Query, você pode usar os comandos SQL Server mesmo, não SQL Server, desculpa, os comandos do SQL para você colocar na unha lá, create table e poder criar suas tabelas. Ou então a gente pode usar o assistente também do SQL, que permite fazer a mesma coisa, mas tem que ficar digitando, criando esses códigos, tá bom? Facilita. Depois a gente consegue usar o próprio assistente aqui para poder gerar esses scripts para a gente, tá bom? Então a gente vai usar aqui a interface que é mais simples, tá? Então aqui, ó, no projeto 1 eu tenho tables, existe algumas tabelas aqui já do SQL Server, na verdade aqui ó, no sistema, né, ó, no banco ele tem alguns bancos de sistema, tudo, mas a gente vai focar no nosso, então a gente vai criar umas tabelas, tá bom? Então vamos criar uma tabela de usuário, clicando no botão direito New Table. Então aguarda ele carregar pra gente a janelinha, beleza. Então uma vez que ele carregou pra gente, a gente consegue colocar as nossas colunas. A gente já viu então, né, que uma tabela é formada por um conjunto de colunas que vão formar o nosso registro. Então o nosso usuário ele precisa ter um código. Então nós vamos chamar esse código assim, usuário underline ID. Beleza? E o tipo aqui de dado, a gente vai usar um inteiro mesmo, tá? Vai ser um código, um int, e eu quero que ele gere para mim sozinho esse código. Então eu vou vir aqui. Primeira coisa, vamos marcar essa coluna como chave primária. Ó, botão direito set primary key. E essa chave é o que vai identificar cada registro. O que torna ele único vai ser esse código. Eu posso, por exemplo, ter usuários com o mesmo nome, se eu pensar no cadastro, pessoas com, às vezes, com o mesmo e-mail, o mesmo telefone, mas eu tenho que ter um código único dele, tá? Poderia também ter empresas que usam o CPF, CNPJ como uma chave primária para um usuário também serviria. Nesse caso, a gente está criando um campo só para isso, tá? E para fazer com que esse campo gere informação sozinho, eu não tenho que ficar gerando código, a gente vai descer aqui, vai na opção aqui, ó, Identity Specification, e a gente torna, olha, ele é um ident? Não. A gente altera para sim. E aí com isso, nossa chave primária vai gerar para a gente o campo sozinho, tá bom? Boa. Agora a gente vai colocar aqui, ó, o nome do campo vai ser nome do usuário. A gente vai usar aqui o varchar. Nome usuário, varchar é um campo de texto, tá? E aqui eu especifico o tamanho do campo. A gente vai deixar como 50 mesmo, ok? Depois a gente tem o senha do usuário. Por enquanto a gente vai usar o varchar também. Vamos deixar como 50, tá? Então nossa tabela tem basicamente isso: nome do usuário e a senha. E a nossa chave primária. Tá feito isso, a gente salva, usa o Ctrl S, ou então clica no disquetinho. E aqui a gente dá um nome para nossa tabela. Então vamos colocar o nome lá. Usuário. Dependendo da organização, o pessoal adota um padrão de usar os nomes em maiúsculo ou então tudo em minúsculo, tá? Depende da organização.
Aqui no nosso exemplo a gente vai criar em maiúsculo, em minúsculo mesmo, desculpa, tá bom? Mas você pode iniciar com maiúsculo, não tem problema. Beleza, a tabela está criada. Ela não tem dado ainda que a gente acabou de criar, mas a gente consegue vindo aqui ó, no menu mesmo, né? No menu não, no Object Explorer, engasguei. A gente tem aqui a parte de colunas e aqui eu tenho todos os campos que eu criei. Ele fala o tipo de dado para mim e aí tem essas informações, ó, o símbolozinho aqui da chave primária, então ajuda a gente a se guiar, tá bom? Então vamos criar uma consulta nova aqui, ó, botão direito no projeto New Query, deixa ele carregar pra gente. Então vamos fazer um select. Ó, esse comando aqui é o comando que a gente usa para selecionar os nossos dados, a nossa tabela. E para executar eu dito F5, tá? Que é o execute, ou então eu uso aqui o New Query. Isso aqui ele está aparecendo, esse sublinhadinho, ó, ele já funcionou, tá? A execução, ó. Ele trouxe aqui ó, os dados, meu result, só que eu não tenho nenhum registro, a gente vai inserir alguns. Mas ele aparece assim porque eu acabei de criar, então eu preciso atualizar a tela para ele reconhecer, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou só fechar e abrir de novo o SQL Server só para poder ele não ficar com essa... Isso aqui irrita às vezes, né? Fica esse chiadinho como se fosse erro. Então eu vou fazer isso e eu já volto, tá bom? Beleza, voltamos. Então agora não aparece mais, é só abrir e fechar novamente o SQL, tá? Então, ó, aqui eu consigo selecionar os dados. Então, relembrando, ó, o select me diz o que eu quero selecionar e aqui eu informo as colunas, todos os meus campos. Para informar todos, eu tenho um asterisco e o from se diz da onde, eu digo assim, de onde eu quero pegar esses dados, da tabela de usuário, ok? Então, rodando com F5, a gente tem aqui as colunas. Agora, é uma prática você usar o asterisco, tá? Então, o correto é você especificar as colunas que você precisa mesmo quando você estiver fazendo as suas consultas, tá? Ele até ajuda a gente aqui a completar. Para ficar mais organizado, eu costumo fazer assim, ó. Fica mais legível a query, tá? Fica algumas linhas a mais, mas fica mais organizadinho. Então F5 ele inseriu pra gente, então esse é o select, muito importante. Você vai usar select a vida toda quando estiver trabalhando com banco de dados relacional. Beleza? Então agora a gente vai inserir um registro, a gente vai cadastrar um usuário. Insert into, então vamos cadastrar aqui ó, na nossa tabela usuário. Então essa é a sintaxe de inserção de registro. Eu insiro em um lugar na tabela e eu especifico as minhas colunas. Ele já vai aparecendo o nome do usuário, senha do usuário e eu tenho aqui o values, quais são os valores que eu vou inserir. Como eles são texto, eu coloco em aspas simples ou apóstrofo, não. Que na verdade não é apóstrofo, é aspas simples mesmo, as aspas. Simples. Beleza, então vamos criar usuários aqui. Então vai ser, por exemplo, o João e a senha vai ser ABC123, tá? E a gente vai fazer isso para mais dois usuários. Então vão ser três, né? Então eu tenho João, Maria e José. Beleza? Para poder executar uma linha só, não quero rodar os três comandos de uma vez. Eu seleciono ele, tá bom? E antes de eu executar, eu quero verificar esse comando está certo, ele está com a sintaxe correta, as regrinhas que eu preciso do SQL. Para fazer isso, eu uso Ctrl F5, seguro o Ctrl e F5. Ele valida para mim, ó. Então, se ele apareceu, o comando foi completado com sucesso, significa que está ok em minha sintaxe. E vamos rodar agora, ó, selecionando esse bloco aqui do Select. Com F5, eu ainda não inseri porque eu apenas validei. Agora eu vou rodar de fato a consulta, tá? Selecionei, dito F5, ele vai fazer o insert e ele vai aparecer para mim que uma linha foi afetada. Então vamos selecionar aqui de volta e olha só, cadastrou lá o João. Vamos testar agora a Maria. F5. Maria também foi inserida. Já vamos inserir José também. Beleza? Agora fazendo select. Olha só. Estamos com nossos registros cadastrados e repara a chave. Ó. Ele está gerando os códigos para a gente automaticamente. Não preciso me preocupar com isso. Tá bom? Antes da gente continuar aqui com essa parte do usuário, eu tinha comentado que assim, a gente pode criar nossa tabela usando o assistente SQL, mas eu quero ver como é que é o código para criar essa tabela, nessa estrutura com a chave. Então, se eu clicar aqui ó, em Tables,
Acho que table a gente consegue, deixa eu ver, não. Vai ser no banco mesmo, tá? Botão direito no banco. Eu tenho esse script database, script, e aqui ele cria pra gente, tá? O script, por exemplo, de criação do banco, do dado. Vamos pedir para ele gerar para a gente ver como é que é o script em SQL para ele criar o banco. Beleza. Tá bom. Aqui ele faz algumas configurações, mas ó, aqui é o que cria o banco. Tá? Create Database e projeto 1. Eu posso simplificar, tá? Não preciso usar esse monte de outros comandos não, tá? Mas aqui ele cria pra gente o local onde ele cria o banco, tá? Ele cria no disco mesmo isso. Beleza, então Create Database, ele gera pra gente o banco de dados. Deixa eu só ver a opção aqui agora da tabela. Ah, tem. Sim, tá aqui, ó. Botão direito, Script Table. Então posso usar aqui, ó, Create To. E vamos aqui uma janela nova. Ele carrega pra gente. Vai executando, processando a geração do script, ele já aparece, tá? Beleza. Então, ó, esse use significa qual é o banco que ele vai utilizar. Então, o nosso banco chama projeto 1 use. Projeto 1 Golia, acesso. E o script SQL está aqui, ó. Eu uso o create table, o nome da minha tabela. Aqui ele está aqui esse errinho que ele fala, você está tentando criar uma tabela que já existe. E ela realmente já existe. A gente pode só usar esse script para poder criar num outro ambiente, tá bom? Aqui são os campos, ó. Então a gente tem meu usuário ID, o inteiro, ó, o que classifica ele como identity, está aqui, ó. Meus campos de texto, meu nome do usuário, senha, e ele cria uma chave primária aqui, ó, usando o primary key cluster. Primary Key Cluster. Eita, engasguei no inglês aqui agora, hein? Então eu tenho também aqui uma restrição, minha constraint, e ele dá um nome para ela. Por boa prática, o pessoal utiliza quando vai criar uma chave primária, eu dou para ela de pk underline nome do campo, tá? Nome da tabela, no caso, né? pk underline usuário, e aí sim, o campo está aqui dentro. Ó. O usuário ID é quem compõe a minha pk, minha chave. Beleza? Então tá bom. Pode fechar, isso aqui é mais curiosidade. Então a gente vai cadastrar mais alguns usuários, né? Relembrando, nós estamos com 3 usuários cadastrados. Vamos cadastrar aqui então agora o Pedro. E agora em nomes. Estou sem ideia de nomes. Vamos cadastrar o André também. Cadastrar o Miguel. Por enquanto vamos com a mesma senha, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu quero executar esse bloco de script de uma vez. Então eu seleciono as 3 linhas e dou um F5, ó. As 3 linhas afetadas, uma de cada vez. Então desse jeito eu consigo então executar meu script e aí aqui eu tenho o meu cadastro de todos os meus usuários. Beleza? Então a primeira parte foi essa. Criei minha tabela de usuário. A gente vai ver mais um pouquinho agora de SQL, a sintaxe, né, para a gente executar alguns comandos. Depois a gente vai criar as próximas tabelas que a gente vai usar no nosso projeto inicial aqui. Beleza? Então assista o próximo vídeo. Eles vão sair junto aí, tá? Tanto esse primeiro da criação de usuário, como a manipulação. Se você tá achando legal, dá um joinha aí, compartilha com o pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Beleza, joia.